A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Grace, sou serva de Jesus e hoje eu venho aqui com uma palavra a qual o Senhor me colocou no coração, que é sobre o perdão. O perdão é um pecado que tem afligido muita gente e inclusive tem muita gente não alcançou salvação porque não quis liberar o perdão e também não reconheceu o seu estado pecaminoso para poder pedir perdão a Deus e alcançar misericórdia. Então, primeira coisa, o que é pecado? Pecado é toda transgressão da lei, é toda desobediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. E enquanto você se encontra nesse estado de pecado, a Bíblia diz no livro de Isaías 59, versículo 2: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele não os ouça. Então, pense bem, você já alguma vez questionou a Deus falando: Deus não me ouve, eu faço minhas orações, eu peço com fé, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço boas obras, o que tem que Deus não me ouve? Mas quem que diz que Deus não te ouve? A Bíblia diz exatamente o contrário, que a gente vai prestar conta até dos nossos pensamentos, no qual está em oculto no dia do juízo. Então, se até os nossos pensamentos Ele ouve, quem diz que Ele não está te ouvindo? Não teria significado uma coisa dessa. Muito pelo contrário, você tem que ter a certeza de que Ele te ouve. Por isso, você pode sim fazer o que Jesus pediu. Entra lá dentro do teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, ou se você não quiser dobrar o joelho, eu às vezes oro dentro do meu quarto, sentado em cima da minha cama, e falo com Jesus, como eu tô falando contigo, como eu falo com meu filho, como eu falo com a minha mãe. E você tem que ter intimidade e a certeza de que Ele te ouve e que te perdoa. Porque se você não pedir perdão para você alcançar graça e misericórdia, vai acontecer outra coisa, o diabo vai te acusar. E você vai cada vez mais se sentir culpada e vai se afastar de Deus. E não é isso que Deus quer para os filhos dele. Antigamente, no Antigo Testamento, as leis foram dadas em tábuas de pedra e usava-se muito olho por olho, dente por dente. Né? Hoje no Novo Testamento mudou, as leis foram colocadas no nosso coração através da obra que Cristo fez na cruz. João Batista veio antecedendo ele, falando sobre o batismo e o arrependimento para a remissão dos pecados. Né? Para quê? Para que toda carne alcance salvação. Isso está em Lucas 3. Então, ali na palavra de Mateus, capítulo 5, versículo 38, é o contexto de onde está a palavra de Êxodo, capítulo 21, que diz assim, ó: Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que te demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Então, assim, eu te pergunto, você é um filho de Deus? Porque você nasce criatura, é como se você nascesse filho de Adão, pecaminoso, e pela obra da cruz você passa a ser filho de Deus pelo nome de Jesus, pela obra de Jesus, porque é Jesus que tem o poder de perdoar, né? Então, eu digo assim, como que você vai se intitular como um filho de Deus sabendo que você está em pecado? Isso se o teu alvo é o céu, porque o meu alvo é o céu. E para mim, estar diante de Deus como filha,
filha de Deus Altíssimo, eu tenho que ter a certeza de que eu lavei os meus pecados no sangue do Cordeiro para receber vestes novas. E como que eu vou receber se eu não confessar o meu pecado? Como que eu vou confessar se eu não reconhecer ele? Tá entendendo que é um processo? Então, o perdão, ele não diz só para você perdoar o próximo, mas também você tem que confessar a Deus para você poder receber misericórdia de Deus. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões, ou seja, aquele que não confessa, aquele que esconde, aquele que não admite, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Ou seja, a tua vida não vai andar enquanto você não reconhecer os teus erros e se colocar em posição de humildade para com o Senhor Jesus. Você tem que reconhecer que você é um pecador e precisa da misericórdia dele para que ele possa te ajudar. Então reconheça, porque a palavra diz, aquele que confessa aí, deixa, não faça mais. Como ele disse para a mulher adúltera, vai, não faça mais. Esse alcançará misericórdia, né? E Deus perdoa, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é amor. Inclusive, a palavra de Deus diz que é muito difícil perdoar o seu irmão, né? Os próprios discípulos de Deus que andaram com ele, que viram as obras do Senhor Jesus, que pegaram os ensinamentos diretamente da boca dele, que puderam ter o testemunho das obras que ele fez com outras pessoas, com fariseu, com mestres da lei, com gente que não era povo, demonstração de fé, de milagre, de poder, né? Eles mesmos falaram assim, ó, que era muito difícil perdoar. Então, ali em Lucas 17, no 3, ele diz assim, ó, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé, porque é muito difícil você perdoar. Pensa assim que tem pessoas que às vezes te colocam numa situação que você passou por injusto, por mentiroso, por encrenqueiro, às vezes te roubaram, não pagaram uma conta que estavam te devendo, te mentiram, falaram mal de você, te julgaram. Um pai, uma mãe, um irmão, um filho que falou coisas para te magoar direto no teu coração, onde te machucou, onde te feriu. Isso é muito grave, porque assim, ó, há várias mensagens disso aí, mas uma delas assim, a dificuldade em perdoar você vai conseguir pelo Espírito Santo, sem ele você não consegue, mas você tem que cuidar, porque se você permitir essa árvore cheia de espinho e abrolho crescer ao redor do teu coração, os espinhos vão entrar no teu coração, vai sufocar o teu coração e você não ouve mais a Deus, você não vai mais conseguir tá caminhando conforme a vontade de Deus, muito pelo contrário, você vai edificar a tua casa sobre a areia, não sobre a rocha. Você não vai estar praticando a palavra. Você vai estar achando que você conhece a Deus, só que na verdade você está nas trevas, porque a palavra de Deus diz que aquele que não ama ao seu amigo e diz que ama a Deus, não ama a Deus. Quer ver, ó? Essa palavra está lá no livro de 1 João 2, versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os olhos. É o que eu digo, assim, você acha que você está com Deus, mas você não está mais nem percebendo o caminho que o mal está te levando. Porque no 2 ainda, no versículo 4, ele diz assim, ó, aquele que diz, eu conheço Deus, né, e não guarda os mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou, né? A palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 6, 46. Porque diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu falo, né?
Pela árvore você vai conhecer os frutos, né? Então, assim, não adianta você ficar falando de Deus e não fazer o que Ele fala, porque você é uma testemunha de Jesus, né? E a palavra de Deus também diz no livro de Romanos que o nome de Deus é blasfemado todos os dias pelos gentios, que são gente que não é povo, que ainda não conhece a Deus. Porque vai lá e vê os atos dos que se dizem cristãos e falam, olha aí, ó, faz isso e diz que conhece a Deus, né? A gente acaba sujando o nome de Deus com as nossas próprias atitudes, né? Então, assim, ali no livro de Romanos 12, tem uma palavra bem forte que abre o nosso coração e nos acalma, dizendo o seguinte, Romanos 12, 4. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei ou com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, não você, é o Senhor que diz. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu digo o seguinte, tem muita gente que fala que a gente é covarde, que a gente é sem atitude, que é humilhação ir lá e pedir perdão, mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó? Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Você quer receber a tua veste branca para ir morar no céu com Deus? Então é amor a você. Perdoe o teu próximo. Deus vai te dar a oportunidade de pedir perdão. Se Ele não der a oportunidade de pedir perdão, confie no Senhor, mas perdoe. Perdoe. Porque quando você perdoar de todo o teu coração, Deus vai prover um momento onde a pessoa saiba que você perdoou. Né? E o importante não é o que ela diz, porque é Deus, é Jesus que justifica você, as suas atitudes. Então confie no Senhor e peça ajuda para Ele, porque na carta de Romanos mesmo, capítulo 8, versículo 28, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, né? Mas ele também fala no 26 assim, ó, que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Antigamente, quando tinha o tabernáculo, um sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos com vestes reais sacerdotais, preparados para aquele dia, que eram vestes santas, cinto de linho. Ele fazia expiação dos pecados, né? Ele intercedia pelo pecado do povo e o dele. Só que hoje a gente tem Jesus lá no céu. Ele já entrou no Santo dos Santos e está fazendo expiação pelos nossos pecados. No livro de Hebreus, o autor explica isso, no capítulo 9. Né? Então, assim, a gente tem ele está intercedendo pela gente, só que é muito importante você pedir perdão pelos teus pecados, porque aquele mesmo pecado do teu irmão que tu fala, que tu julga, tu também faz. Faz ou não faz? Tu nunca ficou devendo nada para ninguém? Já ouviu falar daquela parábola do compador, do credor incompassivo? Ele teve a sua dívida, que era bem maior, perdoada pelo seu senhor, e depois não perdoou o seu conservo, né? E daí o seu senhor descobriu, e da mesma forma que ele mandou o seu conservo para a prisão, mandou ele. Então, assim, se alguém perdoa a sua dívida, por isso pode perdoar do teu irmão. Tu tem que perdoar. Tu quer ir morar, como eu disse, o meu alvo é o céu, o teu também é. Tu já é um filho de Deus para ir? A gente leu aqui. Perdoe para que você se torne filho de Deus Altíssimo, né? E assim, tem mais um problema aí, que é aquilo que eu falei, por que a oração não é ouvida às vezes? A ofensa é a isca que Satanás joga, né?
Ele joga a isca, ou seja, ele vai usar alguém da tua família, um irmão, um filho, um marido, um namorado, ou a tua melhor amiga, teu melhor amigo, alguém do teu trabalho, às vezes teu próprio chefe, às vezes o teu próprio pastor, alguém da tua igreja, qualquer pessoa. Às vezes não, o job é sujo, ele usa alguém bem de pertinho de você para te machucar mais ainda. Então ele larga aquela sementinha da ofensa. Tu deixa brotar no teu coração, se tornando aquela árvore que a espinha abre o olho. Aí você, por não perdoar, você dá brecha no teu muro de proteção, porque a Bíblia diz que Deus colocou um muro ao nosso redor, e aquele que furar o muro encontrará uma serpente ali fora para te picar. Quem que é serpente, senão o diabo, né? Então, assim, perdoe a pessoa, porque é pela falta de perdão que a isca lançada no anzol, ele te puxa, ele te fisga. E aí, cuide que não aconteça como o João escreveu ali, né? Você não tá na luz, você tá nas trevas e você nem percebe, porque você já tá cego. E assim, vai te afastando cada vez mais de Deus, né? Na própria oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, né? A oração dominical, ele fala ali, ele tá no livro de Mateus 6, vamos ler lá. No versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. No 14 ele diz assim, ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu venho visto tantos filhos com ódio de seus pais e não querem perdoar seus pais, nem seus pais seus filhos. Gente, saiu de dentro de você. Você foi criada do seu pai, da sua mãe, da barriga da sua mãe. Você saiu. Meu Deus do céu, cadê o amor? Cadê o amor? A gente acabou de ler que diz que ama a Deus, mas não perdoa seu irmão. Você não ama a Deus, sinto muito. Reflita isso na sua mente, se Deus está em primeiro lugar na sua vida. Não se esqueça que Jesus morreu na cruz para você alcançar perdão dos seus pecados. Perdão. Não é só você perdoar, né? Então, eu creio que assim, tudo tem um porquê, né? Às vezes, assim, a nossa pedra de tropeço, que é aquela pessoa que Jesus, né, permitiu entrar na tua vida, vai fazer você reconhecer um erro teu, né? A palavra de Deus mesmo diz pra gente se alegrar na tribulação, porque através dela Deus pode trabalhar na gente. Então, entrega a tua obra, a tua vida, os teus atos. Peça para Deus te iluminar, o Espírito Santo vai estar te ajudando. Certamente, a gente conversando, Deus mostrou na sua mente quem você tem que perdoar, né? A oportunidade Ele vai te dar, mas cabe a você entrar no teu quarto e pedir misericórdia para o Senhor, para que Ele possa te perdoar. Tá certo? Eu vou deixar uma palavra então aqui, que está no livro de Apocalipse, para a igreja que se encontrava lá na Ásia, a igreja de Pérgamo, que diz assim, ó, Jesus mesmo falou para João escrever, Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. A pedrinha branca significa o quê? A pedra é Jesus. Se a gente vai receber vestes novas, vestes brancas, porque vamos lavar os nossos pecados no sangue de Jesus, essa pedrinha branca é você. É o simbolismo teu, porque o maná escondido era o alimento que Deus deu para o povo no deserto. O povo dele, para os filhos de Israel. Então, o alimento Ele vai dar para você, mas ele está escondido. Você quer receber esse maná escondido? Eu quero. Então, ore, busca a Deus, leia a Bíblia e pratique. Para que você venha se tornar um filho de Deus e para que você tenha os teus pecados perdoados e a tua misericórdia alcançada. Eu oro no nome do Senhor Jesus que eu tenha, por meio do Espírito Santo, colocado essas palavras no teu coração, mas quem vai semear, que eu semeei, mas quem vai dar a água,
a luz é o Espírito. Fique com o Senhor Jesus. Amém.